Bom, a gente agora vai continuar a aula. E a gente tinha acabado aqui a aula, né? Equilíbrio de Hardy-Weinberg, que eu expliquei para vocês como funciona. Eu falei do Hardy e do Weinberg. Então, finalmente, a gente tinha um meio de saber o que acontece com genes numa população. E a gente falou de que o que evolui é a população. Bom, a briga que houve entre o Weldon e o Bateson, e por consequência o Pearson, fez com que o pessoal que seria o melhor para fazer a síntese moderna, os biometricistas juntos com os taxonomistas, que tinham descoberto como ocorre a especiação. Vocês lembram como ocorre a especiação? É quase igual ao que o Darwin tinha falado. Espécies, ao longo da sua distribuição, estão adaptadas às condições locais. Aí elas acumulam tantas diferenças que elas se tornam distintas. Aí basta você quebrar, né, a distribuição, e aí isso aqui vai virar uma espécie nova, esse aqui vai ficar outra espécie, tá bom? Então, isso, a gente vê isso em várias espécies, né? Tem raças que viram espécies. Então, é lento, gradual, e você encontra todos os intermediários, desde espécies que têm ampla distribuição e pouca variação, até bastante variação. A gente viu as girafas, a gente viu as zebras, a gente viu passarinhos, plantas também fazem isso. E, finalmente, a gente tem conjuntos de espécies que são como uma coxa de retalhos. Então, por exemplo, a luata está tanto tempo espalhado e, né, rios, isso, aquilo, divide a distribuição, diminuem a troca de imigrantes entre populações, que eventualmente o que são subespécies viram espécies. Então, era isso que os cientistas do lado, os taxonomistas, e do lado dos biometricistas, eles estavam acreditando que Darwin funcionava e que a única coisa que ele esqueceu para a origem das espécies, resolver o problema da origem da espécie, é que você precisa formar uma barreira para você completar o processo. Então, isso aí estava sendo compreendido pelos sistemartas e taxônomos, né? E os geneticistas estavam acreditando que a evolução era por mutação, né? Mas seleção natural pode operar, porque se a herança é particulada, ela pode aumentar a frequência do gene na população. E uma vez que a gente tinha um equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente tinha um jeito da gente usar isso. Mas imagina, se você tira os albinos, toda geração os genes albinos são retirados da população. Então a frequência do gene começa a mudar. Então dá para criar uma definição. Evolução nada mais é do que a mudança da frequência gênica de uma população de uma geração a outra. E a gente viu os vários mecanismos que tem. Imigração pode levar à evolução, seleção natural, se o cruzamento não é o acaso, ou seja, se é a seleção sexual, né, mutação. Então, tem vários mecanismos que podem levar à evolução, ou seja, a mudança da frequência gênica de uma população entre uma geração e outra. Agora, quem primeiro começou a montar a matemática que juntava Darwin com Mendel são esses três pesquisadores aí. O Fischer, que depois, esse aí era jovenzinho, né? Mas depois ele criou uma barba, né? E aí o resto da vida dele tem esses óculos redondinhos, cabelo do lado e uma barbinha, né? Depois a gente aqui tem o Haldane, com o bigode dele, né? Haldane tinha uns 2 metros de altura, né? Depois aqui a gente tem o Sewell Wright, que era americano. Então, britânico, americano. O Haldane viveu, não, desculpe, o Fischer viveu 72 anos, né? O Haldane morreu de câncer do estômago, né? Ele também viveu quase a mesma idade, né? Morreu com um pouquinho mais de 70 anos. E o Sewell Wright, né? Ele viveu até, né? Ele viveu de 89 a 1889 a 1988. Ele viveu 99 anos, né? É o que mais viveu, né? Bom, o primeiro a começar a mexer foi o Fischer, né? E numa sequência de artigos, ele juntou as ideias. Então, era mais ou menos independente, o Haldane começou a trabalhar
Então, tem uns artigos do Fisher, né, que é uma sequência de artigos entre 1919 e 1930. Aí o Haldane também, que publicou vários artigos, que culminou no livro dele, As Causas da Evolução. E, finalmente, a gente tem o Sir Wright, que fez um monte de artigos. Não, eu não estou com o livro aqui. Mas ele juntou todos os artigos dele e conseguiu publicar uns livros que são super importantes para a genética de populações. Então, eles pegaram as ideias, né, do Mendel, pegaram o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que descreve a frequência gênica na população, e fizeram um monte de deduções a ver com seleção natural, que era o assunto que mais interessava o Fisher. Depois, o Haldane também gostava de seleção natural, deriva e outras coisas assim, né? E o Sir Wright gostava de estudar, né? Eu falar ele gostava de endogamia, mas não. Ele gostava de estudar os efeitos da endogamia e da deriva genética em populações. Então, a obra deles se complementam, né? E eles são super importantes. Agora, um detalhe interessante é que o Fisher arrumou um emprego, né? Acho que um em Cambridge e outro em Oxford, né? E o Fisher, ele era que tinha o laboratório, tinha mais alunos, tinha mais dinheiro, mas ele era meio duro e, né, ele não era uma pessoa que dava para você sentar e bater papo. Só que o Haldane não, né? Tanto que o Haldane era meio desorganizado, ele era um cara simpático, ele, né, era uma figura, porque ele tinha participado da Primeira Guerra Mundial num batalhão escocês, né? E ele era da artilharia. Inclusive, ele falou de que, pro desgosto dele, ele era bom em matar gente, né? Ele trabalhava na artilharia e na artilharia matou boa parte das pessoas da Primeira Guerra Mundial, seja com estilhaços de aço, seja com gás, né? Eles jogavam gás usando canhão, né? E as balas de canhão eram ocas e levavam gás, né? Então, o Haldane, depois da guerra, ele se tornou socialista, né? Talvez né, repúdio a toda a matança que tinha ocorrido na Primeira Guerra Mundial. E isso aí, né? Imagina, o Fischer é altamente conservador, né? O Haldane era socialista, né? O Fischer era todo recatado. O Haldane tinha 2 metros de altura. Ele entrava na sala, todo mundo sabia que ele tinha chegado, né? Ele era super simpático, era como se fosse o tio Haldane, né? Então, o que aconteceu? O Haldane e o Fischer, eles eram as únicas pessoas que entendiam os artigos publicados pelo outro, né? Eles eram matemáticos brilhantes, né? Então, o Haldane frequentava o laboratório do Fischer, né? E aí, os alunos sentiam maior vergonha do Fischer, porque ele era tudo durão e meio, né, antipático, porque ele era meio tímido, então ele era meio ríspido. Mas o Haldane não, o Haldane começava a fazer piada, sair para tomar cerveja. Então, o pessoal, os alunos do Fischer, que o Fischer tinha bastante grana, então os alunos do Fischer tinham o Haldane como um sujeito que era tão brilhante quanto o Fischer, só que ele era mais acessível, né? Ele, então, a despeito de não serem amigos, porque eles tinham opiniões completamente divergentes, né? Um era conservador. Ele aqui está como um membro, né? Um steward, né? Ou seja, um participante, né? E organizador da primeira Conferência Internacional de Eugênica, né? Eugênica, se vocês lembrarem, foi aquele termo criado pelo primo Lábio, Galton, e que era para melhorar a raça humana. E, eventualmente, essas ideias acabaram nas leis nazistas, né, de purificação da raça, né? Não que fosse uma consequência que o Fischer queria. O Fischer trabalhou muito para, né, eles achavam que a eugenia era muito popular, e na época era mesmo, né? Porque pastores gostavam, socialistas gostavam, o pessoal da extrema-direita gostava, todo mundo, os artistas, né, Bernard Shaw e outros, todo mundo gostava da ideia de eugenia, né? O único jeito de melhorar a raça humana, né? Uma moda, né? Essas modas passam, né? Ainda bem. Mas o Fischer trabalhou para transformar todo esse entusiasmo em eugenia
em estudo da genética humana, e no final, com o intuito de não o Estado decidir o que fazer com as pessoas, mas sim o médico ser, através da genética humana, aconselhar as pessoas. Aconselhamento genético. Quem toma a decisão são as famílias, né? E dos riscos, se vão ter filhos e tudo, né? Então, essa mudança foi uma mudança super importante. E o Fischer ajudou nisso. Né? Foi uma das pessoas que militou para você ter um embasamento científico e médico na ciência e para aconselhar, e não determinar as coisas. Só que, finalmente, o Wright ele era bem pacato, né? Um pacato cidadão, casou, teve um monte de filho, né? E trabalhava no interior dos Estados Unidos, na Universidade de Agronomia, né? E aí todo dia ia para casa comer torta de maçã. Então ele era tradicional, né? Mas rural, né? Os outros dois sendo de Londres, né? Da capital do Império Britânico, eles eram mais cosmopolitas, né? O Sr. Wright era mais o primo rural, né? Mas tão brilhante quanto, né? Então, esses três são importantes porque eles até entre 1919, começando com Fischer, 1930, eles juntaram as ideias que virou as bases da união das ideias, matematicamente, das ideias de Mendel e Darwin. Bom, o impacto que eles tiveram foi pouco, porque pouca gente conseguia entender o que o Fisher, o Haldane e o Wright descobriram, né? Bom, mas a gente precisava de um tradutor, né? Então é como você teve pai, pai, filho e Espírito Santo, né? Isso aí são os deuses da genética evolutiva, né? Mas a gente precisava de alguém para traduzir isso, né? Então a gente precisava dos apóstolos, né? Para pregar a palavra da genética evolutiva, né? Disseminar ela de uma forma que fosse compreensível. Então aqui, se vocês verem esse cara de botas compridas aqui, esse aqui é o Dobzhansky, russo. Então aqui no Museu de Kiev, em 1924. Então, o Dobzhansky fazia parte do grupo que estudava no museu e eram os alunos do Tiverikov. O Tiverikov estudava moscas silvestres na natureza. Ele estudava a variação. Então, ele era, na verdade, um taxonomista. Isso aqui ele foi se interessando por Drosophila e foi começando a ficar cada vez mais interessado na genética dos Drosófilas. Porque quando eles cruzavam em laboratório, as moscas silvestres, eles produziam um monte de mutantes que deveriam estar em frequência baixa na população. E por endogamia, você expressava em homozigose os genes. Então, ele ficou muito interessado. Agora, na Rússia, né, os russos tiveram, né, uma interferência do Estado na ciência, porque basicamente o que aconteceu, um russo, Lysenko, que era um agrônomo, ele começou a achar de que Mendel e Darwin era muito burguês e que, na verdade, Lamarck era mais socialista, pois Lamarck acreditava que todos os indivíduos poderiam evoluir, enquanto que o Mendel, juntando as ideias do Mendel com o Darwin, só alguns indivíduos mutantes que teriam uma mutação vantajosa que se iam se propagar na população. Então, o Lysenko começou a acreditar de que todo biólogo socialista tinha que ser lamarquista. E aí ele começou a perseguir os geneticistas que faziam experimentos e começaram a publicar na área de genética mendeliana. E muitos tiveram que fugir. Então, Dobzhansky fugiu para os Estados Unidos. E primeiro, ele foi para o laboratório do Morgan. Né? Lembra o Morgan, o Senhor das Moscas, que trabalhava com Drosophila? Depois ele foi dar aula em Stanford. Ele voltou, ficou professor na Universidade de Columbia, né? Em Nova York. Ele, durante alguma época, ele foi chamado para o Brasil, para a Universidade de São Paulo, para fundar o Departamento de Genética da Universidade de São Paulo. Então, os meus professores foram treinados por professores que foram alunos do Dobzhansky. Hoje, existe genética aqui no Brasil por causa do Dobzhansky, tá bom? Então, Dobzhansky foi fundamental. Sem Dobzhansky,
a genética teria... Ele começou a genética aqui, né? Então, Dobzhansky, ele rodou o mundo e veio aqui para o Brasil e abriu o departamento de genética e treinou os primeiros professores. E, como ele era sistemata, veja ele no Museu de Kiev, e depois virou geneticista, ele leu, quando ele estava no trabalho do Morgan, os trabalhos do Fisher, do Haldane e do Wright. E ele sacou que, hoje em dia, ele sacou que não existia mais objeção, né, conflito entre acreditar no Mendel e acreditar no Darwin, que as duas teorias se complementavam. E aí, em 1937, eu publico um livro que é Genética e a Origem das Espécies. E o nome já diz tudo, né? Porque ele pegou a origem das espécies e juntou com o Mendel. Então, esse aí é um trabalho fundamental para a gente entender genética evolutiva. Porque a gente tem Darwin, origem das espécies, e genética, o Mendel, né? É o primeiro trabalho maduro do neodarwinismo. E aí, o amigo dele, o Ernest Mayr, escreveu Sistemática Origem das Espécies. No meio desses dois, teve um livro, A Base Material da Evolução, que defendeu o ponto de vista de que você tem micromutações e macromutações. E para você entender a evolução, você precisa de mutações de efeito forte, que a seleção natural por si só não pode causar toda essa variação. E o Ernst Mayr argumentou contra isso no livro dele, a pedido do Dobzhansky. Ele escreveu Sistemática Origem das Espécies. Então, ó, em 37 teve o livro do Genética Origem das Espécies, depois teve o livro do Goldschmidt, A Base Material da Evolução, defendendo o mutacionismo, né? E aí depois tem o Ernst Mayr destruindo, usando uma teoria que ele aí sintetiza, e destruindo cada um dos pontos de vista a favor da macroevolução, por mutações fortes, do Goldschmidt. E aí, o George Gaylord Simpson escreve Tempo e Modo em Evolução na Paleontologia, 1944, alguma coisa assim, que basicamente defende que a síntese moderna explica os fenômenos da paleontologia. Ele mais ou menos mata a ideia de ortogenia, né? Ou seja, uma tendência evolutiva. Ele mostra que, por exemplo, enquanto que os dinossauros tendem a aumentar, dinossauros que ficam em ilhas tendem a ficar anões. Ou seja, a seleção natural aumentou o tamanho do dinossauro. Quando a seleção natural, numa ilha, não favorece dinossauros grandes, eles ficam pequenininhos de novo. Então, não tinha ortogenia. E o George Gaylord Stebbins, Variação e Evolução das Plantas, da Botânica, ele é um dos trabalhos fundamentais da síntese moderna, né? Bom, agora, uma das coisas que o Dobzhansky fala né, então, esses quatro juntam as coisas, né? É um dos trabalhos fundamentais da síntese moderna, o do Dobzhansky, ele analisa um pouquinho de como surgem espécies, né? Ele fala, bom, as espécies, elas permanecem distintas por vários motivos. Alguns desses mecanismos são mecanismos pré-cópula. Então, você tem isolamento geográfico, as espécies ocorrem em lugares diferentes, nunca se encontram. Depois você tem isolamento ecológico, nem você lembra aquelas raças ecológicas do Pardal, em que as espécies usam diferentes recursos no habitat e elas não se encontram quando elas vão se reproduzir. Depois tem o isolamento do comportamento. A dança de copulação é diferente. Então, canta de um jeito, atrai a fêmea de uma espécie. Canta do outro, atrai a fêmea de outra espécie. Então, as espécies permanecem distintas a despeito de estarem no mesmo lugar, porque elas têm mecanismos de isolamento por comportamento, canto e assim por diante. Então, diferentes rituais para a cópula. Depois você tem isolamento temporal. Às vezes, uma flor floresce na primavera, outra no outono, e elas não se encontram. Elas permanecem distintas. Bom, pode ocorrer cópula, aí você tem outros mecanismos, seriam os pré-zigóticos, mas pós-cópula. Seria isolamento mecânico, né? Então, muitos insetos, eles tentam copular, mas não conseguem, porque o pênis é como uma chave. Principalmente insetos, ocorre isso muito em vespas, por exemplo. Então, tem que entrar na fechadura. Se não entra, não consegue copular. Então, isso aí seria um mecanismo de isolamento mecânico, né? Depois, os gametos talvez não se fundam, não sofrem fusão.
Então, às vezes você vê, né, o pólen de uma planta cai em outra, forma tubo polinífero, só que não consegue descer porque os hormônios estão errados. Agora, um outro mecanismo é pós-reprodução, né? Ocorre fertilização. Mas os híbridos não se desenvolvem, morrem, nem nascem. Depois, os embriões, né, nascem, viram jovens, só que eles morrem. Então, os adultos híbridos não sobrevivem na natureza. Finalmente, você tem adultos híbridos, por exemplo, a mula, que é produto do cruzamento entre o asno e o cavalo, e a mula é super saudável, mais saudável do que os parentais, existe a doença, a dieta horrorosa e tudo, mas são estéreis e tem uma fertilidade reduzida. Então, aí finalmente você pode ter híbridos férteis. Se você tem híbridos férteis, talvez o que era duas espécies volte a virar uma só, por causa do fluxo gênico, ou seja, a mistura de imigrantes, tá bom? Então, esses aí são os mecanismos de isolamento reprodutivo, tá bom? Bom, o livro do Goldsmith, que eu falei para vocês, de 1940, a base material de evolução, foi o que tentou refutar esses mecanismos. Ele falou que não, a mutação é o jeito de evoluir. Aí, isso aí é um comentário do Goldsmith. Um grande passo da evolução, um primeiro passo para a macroevolução, um passo que leva uma espécie a se tornar uma outra, requer um método evolutivo diferente da acumulação de micromutações. Então, ele, na verdade, criou o termo um monstro esperançoso, né? Um mutante é um monstro esperançoso, que pode virar uma nova espécie. Agora, isso aí, claro, foi rejeitado pelo Mai. Então, aqui tem o Mai, com um guia dele, ele era um ornitólogo, trabalhando na Nova Guiné. E o Mai, ele escreveu o livro Sistemática da Origem da Espécie, em que ele introduziu dois conceitos importantes. Como ocorre a especiação? Então, e depois, um conceito de espécie que começou a ser usado por todo mundo. Agora, esse último aqui, o Julian Huxley, veja, isso aí é tudo do capítulo 1 do livro, né? Então, o capítulo 1 do livro é um capítulo 1 é importante para ler, porque ele sintetiza bem sinteticamente todos esses personagens que a gente está discutindo aqui. Então, o Julian Huxley, ele escreveu um livro, Evolução, a síntese moderna, né? Esse livro foi super importante porque aí todo mundo falou, oba, a gente está fazendo a síntese moderna. Então ele era um repórter, na verdade. Ele era neto do Thomas Huxley, que era o anatomista, que era amigo, o bulldog do Darwin, né? Bom, vamos ver aqui os conceitos do Mai. O primeiro conceito dele é o conceito biológico de espécie. Ele falou que uma espécie é um grupo de populações, então essas bolinhas azuis são populações. E aqui é a troca de imigrantes, ou seja, fluxo gênico, né? Então, o conceito biológico de espécies é um grupo de populações que trocam imigrantes, né? Que mantém fluxo gênico, né? Então, um grupo de populações que trocam genes, seja trocando imigrantes, pólen, sementes, o que seja, é uma espécie. Agora, essa aqui é uma outra espécie, o vermelhinho, né? E veja, entre os dois tem uma barreira, que pode ser uma barreira geográfica, né? Ou pode ser uma barreira genética, ou o que seja, né? Então, ele falou, a quebra do fluxo gênico leva à especiação, né? Então, uma espécie é um conjunto de populações que trocam indivíduos, né? Ou seja, tem fluxo gênico, né? Então, um conjunto de populações que tem um potencial para se mesclar, se reproduzir, é uma espécie, tá? Bom, o Mai, ele falou de que existem 4 formas de especiação, a mais importante é a alopátrica e depois talvez a peripátrica, né? Então, ele analisou, tem a especiação alopátrica, que é você tem uma espécie com ampla distribuição, forma-se uma barreira, ou seja, o Darwin começava com eles se adaptam a lugares diferentes. Você tem que ter a quebra do fluxo gênico para levar à especiação. Então, a primeira coisa que acontece é a quebra do fluxo gênico. Quando você tem a quebra do fluxo gênico, esses indivíduos, essas populações deixam de trocar, né, deixam de trocar imigrantes. Então, por causa da barreira,
elas começam a acumular mutações, que as mutações que ocorrem não necessariamente são as mutações que ocorreram na outra população. E depois que tem deriva genética, os genes que são perdidos numa não necessariamente são os mesmos genes que foram perdidos na outra. Normalmente você tem seleção natural. As populações estão sofrendo seleção natural para se adaptar a condições que são diferentes. Então, ao longo do tempo, essas espécies se tornam, essas populações vão ter uma subespécie, depois viram espécies. Elas não conseguem mais trocar genes. Um dos vários mecanismos de isolamento reprodutivo, por comportamento, mecânico, o que seja. Aí, quando eles se encontram de novo, eles não são mais compatíveis e permanecem distintos. Aí, se eles competem pelo mesmo recurso, eles formam uma coxa de retalhos, né? Cada um existe no lugar onde elas são melhor adaptadas. Se eles já estão tão diferentes que eles usam recursos diferentes, um invade o território da outra, aí onde tinha uma espécie se torna duas. Tá? A especiação peripátrica é muito parecida, mas ela, na verdade, fala de que populações às vezes expandem e às vezes contraem. E quando elas contraem, elas podem deixar algumas populações isoladas. Essas populações isoladas, elas podem sofrer especiação. E aí é uma especiação peripátrica porque ocorreu na periferia, no isolado populacional pequeno, né? Isso aí acontece muito em ilhas, né? Então, você tem a população no continente, aí essa população coloniza uma ilha, e na ilha é tão diferente do continente que ela vira uma nova espécie. Então, essa especiação peripátrica pode ser importante quando você tem mudança climática. A especiação parapátrica ocorre porque você tem uma espécie de ampla distribuição em que ela habita dois habitats que começam a ficar cada vez mais diferentes ao longo do tempo, e a seleção natural, então, força uma especiação. Então, essa especiação parapátrica seria semelhante à ideia do Darwin de que o que força a especiação é a adaptação a condições diferentes, né? E aí tem alguns pressupostos, tem que ter um gradiente ecológico forte para poder exercer pressão de seleção forte, né? E, finalmente, a especiação simpática, ela, na verdade, é observada em plantas, né? Que no meio da outra população surge, digamos, uma planta poliploide. Aí ela já está isolada reprodutivamente da outra, e no meio da distribuição da outra surge uma nova espécie que já está isolada reprodutivamente por causa da poliploidia ou alguma coisa assim. Só que dessas várias formas de especiação, o Mair falou de que a alopátrica e talvez a peripátrica são os mais importantes, porque você tem a quebra do fluxo gênico devido a uma barreira geográfica. Pode ser o oceano, né, se for uma ilha, né, isolado periférico, né, é um habitat diferente, tá? Bom, o George Caleb Simpson, ele, aqui ele numa foto com o Guanaco na Patagônia em 1930, quando ele era mais jovem, e ele era especialista em mamíferos do Mesozoico e do Cenozoico, né? Ele estudou, inclusive, a fauna da América do Sul. E ele, inclusive, quebrou a perna, né? Acho que o resto da vida ele andava de bengala, porque caiu uma árvore na Amazônia, foi no Brasil ou na Bolívia, né? E ele, o resto da vida, o osso dele, o fêmur dele, não, né, não recuperou totalmente, então ele ficou manco pro resto da vida, né? Mas ele escreveu o livro Tempo e Modo de Evolução, em 1944, e O Sentido da Evolução, em 1949, e que são as suas obras mais importantes para a ciência moderna. Ele também ele resistiu durante muito tempo à ideia de que os continentes sofrem deriva, mas em um isolamento esplêndido, a história curiosa da América do Sul, ele aceita a teoria e conta a história dos mamíferos da América do Sul, do Brasil, né, sobre o ponto de vista da deriva continental, né. Então, é importante, porque é muito difícil um cientista admitir que estava errado, mas ele admitiu que estava errado e usou a teoria, né. Então, ele é um cara brilhante, né, e uma das coisas que ele demonstrou foi que ortogenia é bobagem. Quando você olha uma filogenia, na verdade, ela se expande. Então, você tem dinossauros grandes, dinossauros pequenos, elefantes pequenos, cavalos pequenos. Na verdade, não tem uma tendência ortogenética, tá? E, finalmente, George Gaylord Simpson era botânico e geneticista, né? Ele escreveu Variação e Evolução em Plantas, em que ele usa os princípios da síntese moderna, né? E juntando as ideias de genética e a seleção natural do Darwin. Então, essa obra foi muito importante, porque os botânicos também aderiram à síntese moderna. Então, vocês conhecem na Bíblia, né? Você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né?
a morte, a fome, a doença e a guerra. Então, uma brincadeira que o pessoal fez é de que os 4 cavaleiros da síntese moderna são Fischl, Haldane, desculpe, são Dobzhansky, os Stebbins, né, o George Gaylord Simpson, né, e o Mai, né, então, que seria botânico, sistemata, paleontólogo e geneticista, né. É claro que isso aí é uma analogia, né. Pois eu duvido que eles andassem de moto, talvez até andassem, né, mas... bom, quais são os princípios da síntese moderna? Então, isso cai em prova. Isso aí, nossa, isso aí para cair em prova é fácil. Ó, os princípios da síntese moderna neodarwiniana. Mutação ao acaso e recombinação é a fonte da variação. Então, de onde vem a variação? Isso aí, gente, é Mendel, né? Esse aí é puro Mendel. Se você olhar aqui, isso aqui é puro Mendel, né? Agora, seleção natural e deriva genética são um filtro das mutações. Bom, seleção natural, Darwin. Deriva genética, Mendel. São um filtro de mutações. Então, a mutação e recombinação trazem variação. A seleção natural é a deriva genética, filtra a mutação. Algumas vão para frente, outras não. Deriva genética é ao acaso, seleção natural nunca é ao acaso. Sempre a favor do indivíduo melhor adaptado. Bom, evolução nada mais é do que a mudança das frequências gênicas numa população ao longo das gerações. Isso aí, gente, é puro, veio das ideias do Fischer, do Haldane e do Wright, e é puro Mendel, né? Junto com genética de populações, né? Mas a evolução é lenta e gradual. Quem que propôs isso? O Darwin. Depois da quebra do fluxo gênico entre populações leva à especiação. Isso aí, quem que propôs foi o Mai, né? E veja, explica de onde vem a origem das espécies e junta ideias do Darwin com o Mendel, porque fluxo gênico é Mendel puro, né? Mas a especiação é geográfica, isso aí é o Darwin. Então, o que acontece quando você tem especiação? Especiação, onde tem uma espécie, fica 12, depois 4, depois 8, depois... Então leva um cone de diversificação. Então, a especiação resulta em diversificação. E ao longo do tempo suficiente resulta em mudanças grandes e cada vez mais radicais. Tanto que quando você olha para uma árvore e para você, enquanto que você tem o núcleo, cromossomos, mitocôndrias e assim por diante, que o nosso ancestral comum tinha, cadê o fígado da árvore? Cadê nossas raízes? A gente está tanto tempo isolado que a gente acumulou mudanças muito grandes, né? Então, bom, isso aí eu deixo para a próxima aula. Acho que eu vou terminar por aqui, né? Com os 7 princípios da síntese moderna, né? Então, você tem a união de Darwin, a genética de populações. A gente falou do Cheberikov, a gente falou dos anos mudando para os Estados Unidos, a gente falou do Hardy Weinberg, a gente falou do Fischer, Haldane Wright, a gente falou do Mais, Simpson, Stebbins, Wrench é um alemão, ele levou as ideias da síntese moderna que estavam correndo, principalmente nos Estados Unidos, para a Europa. E o Huxley divulgou, né? Então, aí a gente vai falar sobre a evolução a partir da síntese na próxima aula, ou mais adiante, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui. Onde que eu vejo isso? Interromper a gravação. Tchau! Sim, eu quero interromper.